Hi guys, how are you? Good morning. Uh, Today we continue talking about our chapter, and today we are going to discuss about the grammar, and the topic is the present perfect. Okay. The present perfect we use for actions that happen in the past, but continue until the present. Okay, it's different for the simple present, for example, simple past. Sorry, because simple past the action happen in the past and end in the past. The present perfect the action happen in the past but continue until the present. Okay, and we using the structure have and has plus the past participle. Ok, é interessante vocês terem aquela tabelinha em mãos para vocês entenderem ou saberem estruturar o present perfect. Por quê? Porque vocês lembram que existem verbos regulares e irregulares. Então, a gente precisava daquela tabelinha para saber os verbos irregulares do simple past. Agora, a gente vai precisar daquela tabelinha para observar a coluna do past participle, que é a última coluna que tem na tabelinha. Primeiro tem o infinitivo, depois simple past, depois past participle. Então, quando a gente estiver se tratando do present perfect, a gente sempre vai ter que checar a tabelinha, porém, ao invés de checar para o simple past, a gente vai checar agora para o past, a tabelinha do past participle, ok? Continuando aqui, eu trouxe não, esse slide foi retirado do slide share, ok? E aí ele já tá prontinho, vocês podem também estar dando uma pesquisadinha que ele tá disponível lá. Nós temos aqui um exemplo. He has just found a 4-leaf clover, ok? Por que eu utilizei o has e não utilizei o have? Porque quando a gente está se tratando de terceira pessoa do singular, a gente vai utilizar has, ok? Então, você vai ter que prestar atenção nisso. Ou você usa have ou has, que tem o mesmo sentido, com o past participle, certo? Então, nesse caso aqui, sempre que tiver he, she ou it, a gente usa has, ok? Para os demais, a gente usa o have, ok? Então, essa sentença aqui is in the affirmative form, ok? Está na forma afirmativa. He has just found a 4-leaf clover, ok? Aqui tem uma tabela onde mostra a forma do presente perfeito nas maneiras, né, nos modos afirmativo, negativo e para questions ou interrogatives, ok? Então, a gente tem aqui os subject pronouns, I, you, we, they, he, she, it. A gente tem aqui a forma affirmative, negative and interrogative, ok? Notem que na forma afirmativa ela é bem simples. Você só precisa identificar o sujeito, colocar have ou has. Se for terceira pessoa, bota has. Se for I, you, we, they, bota have. E olhar na tabela o particípio do verbo e o complemento da frase, se houver. Na negativa, a gente só precisa fazer o quê? Colocar o not. Então, não vai fazer alteração nenhuma na sentença. A gente só precisa colocar o not depois do have ou do has, certo? Negou, quer negar? Bota o not depois do have e do has. Interrogativa, a gente vai inverter as posições para fazer as nossas questions. Por exemplo, coloca have na frente, o sujeito depois e o restante da frase. Na mesma coisa, se for com has. O has vem na frente, o sujeito depois e past participle e o restante da frase. Então, significa dizer que quando for para interrogar, você só muda a posição entre o
have, o has e os subjects, ok? E o sujeito. Então, você só muda e o restante da frase continua do mesmo jeito. Aqui a gente tem alguns examples. For example, affirmative form. He has bought a skateboard. Notem aqui que para o he eu utilizei has. Se fosse she, eu iria utilizar também o has. Se fosse o it, eu também iria usar o has, certo? O verbo no infinitivo e o restante da frase. Para interrogar, eu só precisei fazer o quê? Coloquei o has na frente, sujeito depois, tá vendo? Nesse caso aqui, eu usei o próprio nome dele, do Bart, certo? Eu não botei he, porque pode vir aqui, em uma sentença, pode vir ao invés de o sujeito tá aqui, né, com o pronome pessoal, pode vir com o próprio nome da pessoa, certo? Has Bart bought a bike? Ok? E a negativa, eu trouxe aqui, né, o apresentador do slide, o produtor, trouxe na forma contracta. Por quê? Porque você pode escrever tanto assim, has not, quanto desse jeito aqui, ó, hasn't, na forma contracta, certo? Então, negou, botou só ou na forma contracta, ou na sua forma normal, o not, na sua sentença, ó. He hasn't bought a bike, he has bought a skateboard, certo? Então, basicamente, isso é a estrutura do present perfect, ok? E aí, aqui ele tem falando de algumas regrinhas para vocês verem como identificar ou como utilizar o past participle, certo? Se for ele regular, a gente vai utilizar a mesma regrinha que a gente utiliza para o simple past. A gente só precisa acrescentar o ed no final da frase, de modo geral. Se for irregular, como eu disse já no início, we use the participle form. We need to use the list of irregular verbs, ok? E é a terceira coluna, então a gente precisa olhar a listinha dos verbos irregulares, ok? E aí ele traz o exemplo aqui do verbo eat, que trazendo aqui para o participle, olhando na terceira coluna, fica eaten. They have eaten, ok? Se for o verbo regular, a gente só precisa colocar they. Significa que se o verbo não está na tabela, ele é regular. Então, a gente só precisa botar ed e ed ou de, dependendo da terminação dele, ok? Aqui tem, né, trazendo mais algumas definições do present perfect. Action is still going on, okay? Example, she has not started yet. Notem aqui que essa frase está na negativa. Sorry, é school. School has not started yet. Action that stopped recently. Então, ação que parou recentemente. She has cooked dinner. Notem que aqui também a gente utilizou um verbo regular. Por quê? Por causa da sua terminação, que é com ed, ok? Aqui ele tem trazendo também outras definições, certo? Finished action that has an influence on the present, ok? Se ela tem algum tipo de influência, né? Se a ação tem alguma influência ainda no presente, então a gente aplica o present perfect e não o simple past. And action that has taken place once, never, or several times before the moment of speaking, ok? E aí ele traz outro exemplo. I have never been to Australia, ok? E aí ele tem trazendo aqui alguns signal words que a gente utiliza no present perfect, que nós veremos no capítulo, no próximo capítulo do nosso material, ok? Bom, gente, basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês sobre o present perfect. Espero que vocês tenham entendido. Dúvidas vocês podem me procurar, certo? E façam as tarefinhas, viu, bonitos? Que eu estou de olho. Beijos e até mais.